pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio de Coisas Envolvidas. Hoje o episódio é uma homenagem ao aniversário de Mineiro do Tietê, o nosso convidado, José Roberto Toniato. Ele vai contar um pouco da trajetória da educação, do cinema do pai dele, da ferrovia. Mas antes de apresentar o Zé Roberto, eu quero agradecer os patrocinadores. Foram comércios, alguns vereadores, sindicato, que nos apoiaram a esse episódio, a homenagem ao aniversário de Mineiro do Tietê. Roberto, obrigado por você aceitar esse convite, viu? Imagina, vai ser um prazer conversar com você aqui e ao seu público, Carla. Seu Roberto, a minha curiosidade sobre o cinema, né, na sua infância. Mas antes de entrar na sua infância, o senhor nasceu onde? Eu nasci aqui em Mineiros do Tietê, no dia 12 de julho de 1940. Eu tenho, portanto, 85 anos. O meu pai se chamava Ângelo Toniato, a minha mãe, Ana Chiaramonte Toniato. Eu tenho dois irmãos, um que se chama João Ricardo, mora no Paraná, na cidade de próxima a Londrina, Maringá, e a minha irmã, infelizmente, faleceu no dia 23 de novembro de 1916. Eu me casei com Lúcia Bernadette Zuliane Toniato, cujo nome foi inclusive homenageado com uma creche escola da cidade. E tivemos dois filhos, Paulo Roberto e Maria Tereza, que nos deram 3 netos, Lívia, Augusto e Ângelo. Entendi. E como é que surgiu o cinema do seu pai? Bom, O que ele fazia antes? O meu pai, ele nasceu, na verdade, em Dois Córregos. Dois Córregos. Em 1917. Ainda moço, veio para Mineiros, namorou, depois casou-se com minha mãe, e na época ele era balconista de armazém. Depois que se casou com minha mãe, ele, em sociedade com o sogro dele, o meu avô, o Ernesto Chiaramonte, eles compraram um bar, onde hoje é o Casanova, bem no cruzamento da rua Doutor Salvador Mercadante com a 27 de agosto. E depois de alguns anos de sociedade no bar, meu pai teve a ideia de construir o cinema. E tinha uma casa ao lado, que também era dos dois sócios. Foi demolida a casa e foi construído o cinema. Nossa, e era casa antes? Era casa. Quem residia na casa era meu avô e meu pai residia na casa do bar. E o cinema tem, o prédio hoje é do Boca Rica, tem uma extensão de 27 metros e uma largura de 9 metros. E comportava 384 espectadores. Nossa! Só para espichar um pouquinho a conversa, antes do cinema do meu pai, que era o Cine Central, houve aqui em Mineiros outros 2 cinemas. Um que era o Cine Ideal, onde hoje é a padaria 5 Estrelas, e segundo tradição oral, as pessoas que iam ao cinema tinham que levar cadeira, porque não havia cadeiras no cinema. E além do mais, continuando com a tradição oral, eram aparelhos que eram manuais e eram movidos a manivela. E até tem histórias engraçadas. Conta-se que numa Sexta-feira Santa, projetando um filme sobre a Paixão de Cristo, foi programada uma sessão só. Só que o dono do cinema percebeu que tinha gente esperando para uma segunda sessão. Então foi lá e pediu para o operador de filmes acelerar um pouquinho. Então ele aumentou a velocidade da manivela e disse que Jesus Cristo, coitado, pegava a cruz e saía de galope da cruz. Justamente para ganhar tempo, para que o dono do cinema arrecadasse com a segunda sessão. Depois do Cine Ideal, nós tivemos também o chamado Cine do Padre, que ficou até 1951, quando o meu pai inaugurou
o cinema que ele havia construído. Tá. Aí depois daí... Bom, daí começou o Cine Central e ficou o Cine Central até agora, né? E o Cine Central, para falar mais do cinema, que é a minha praia, porque eu praticamente nasci dentro do cinema, foi inaugurado no dia 1º de dezembro de 1951. Um sábado. Você lembra qual era o primeiro filme? Lembro, é um filme chamado Fra Diavolo, com a impagável a dupla do Gordo e o Magro. Foram 2 sessões e, na época, eram exibidos 4 filmes por semana. Um no sábado, outro no domingo, outro na terça e outro na quinta-feira. Com o passar dos anos, claro, a frequência do cinema foi diminuindo e foram cortadas as terças-feiras. Mais tarde, cortaram-se as quintas-feiras e apenas eram exibidos 2 filmes semanais, um no sábado e outro no domingo. E mais tarde ainda, por volta do início dos anos 80, era exibido um filme só, o mesmo filme no sábado e o mesmo filme no domingo. E nos primórdios do cinema, do Cine Central, havia apenas um aparelho, o que forçava uma interrupção a mais ou menos cada 30 minutos para a troca do rolo do filme. O segundo aparelho foi inaugurado só em 1954, com o filme, o clássico filme famoso na época, Sansão e Dalila. E alguns anos mais tarde, em 1957, com o filme A Lenda da Estátua Nua, foi inaugurado a coqueluche da época do cinema, que era o Cinemascope. O Cinemascope era um sistema de projeção que tomava a tela inteira do cinema. E no caso do Cine Central, a tela media 9 metros de largura e 4 metros de altura. E o que me lembra muito do cinema é a forma, o prefixo musical, né? O prefixo que antecedia a projeção do filme. Havia arandelas laterais com lâmpadas coloridas, amarelas, verdes, azuis, vermelhas. E em volta da tela também, mesmo sistema de iluminação. Quando começava a tocar o prefixo, as lâmpadas laterais das arandelas eram acesas uma a uma. Meu Deus. E depois, uma a uma, eram acesas também as lâmpadas que rodeavam a tela, na mesma sequência. A cortina era transparente, começava a projeção do que a gente chamava de complemento, era um pré-filme, né? Demorava 10, 15 minutos. Começava a projeção, só então a cortina era acionada e ia abrindo lentamente. Aí as luzes iam se apagando, primeiro as laterais das paredes e, no final, as que envolviam a tela. As vermelhas eram sempre as últimas a serem apagadas. O cinema, pelo menos para mim, marcou muito, né? Marcou a minha infância, marcou a minha adolescência e também parte da mocidade, porque eu fui, dentro do cinema, operador de filmes, eu carregava latas de filme nas costas, pregava cartazes, falava no serviço de alto-falantes, enfim, o cinema praticamente foi minha vida. Todo operacional, você aprendeu tudo ali. E o importante, que foi uma empresa familiar. Então a minha mãe trabalhava, a minha tia trabalhava, meu irmão trabalhava, meu pai, eu, a família toda trabalhava no cinema. Houve sim um ou outro operador de filmes, mas esporadicamente, porque basicamente a família quem tocava o cinema. Entendi. E por isso que durou tanto tempo, né? Durou 34 anos. Nossa, ficou bom tempo, 34 anos. Começou em 1951, parou em 1985. Eu nasci em 84? Olha. Eu acho que o Angelim, como chamava meu pai, esperou você nascer para depois fechar o cinema, um ano depois.
Viu isso? E como que era a negociação desse filme? Como que ele fazia pra... Bom, os filmes vinham de Botucatu. Havia 5 ou 6 empresas em Botucatu que alugavam os filmes. Por exemplo, a Pelmex, Paramount, Warner Bros, Metro Goldwyn Mayer, e, enfim, todas as companhias que serviam a nossa região eram de Botucatu. E praticamente uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, muitas vezes eu fui com meu pai, a gente ia a Botucatu para negociar os filmes. E vinham para Mineiros através da ferrovia. A Sorocabana passava por Botucatu, deixava, acho que em Campos Sales, e de Campos Sales vinha através da Paulista, vinha até Dois Coros, e nós íamos buscar o filme Dois Coros. Às vezes, porque outras vezes tinha a ferrovia que vinha até Mineiros também, às vezes ia buscar o filme aqui na estação, aqui perto da cachoeira, perto do Salto Dom Pedro II. Foi uma longa história, né? Uma história bonita, para mim, pelo menos. E você se apaixonou por essa área? Sim. E a educação, que o senhor seguiu a carreira da educação? Como que veio depois disso? Falou, vou seguir a carreira de professor, né? Bom, sim. Eu, na verdade, o meu pai queria que eu fizesse medicina. Mas como em matemática, física e química, eu sempre me dei conta que fui um péssimo aluno e que fosse tentar hoje, talvez estivesse até hoje prestando vestibular, porque não passaria nunca. Então eu achei que eu tinha condições de entrar na área de humanas, porque estudando no Instituto José Alves Mirim Dois Coros, eu tive excelentes professores de português, espanhol, francês, e que me incentivaram, inclusive, a fazer o curso de letras. Daí eu prestei o vestibular na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus, em Bauru, que hoje era, até um tempo atrás, a USC, Universidade do Sagrado Coração. Hoje parece que não é mais universidade, não sei informar. E eu fiz o curso de letras em Bauru e ao tempo também que eu trabalhava. Eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica do Estado de São Paulo, antiga Caixa Econômica do Estado de São Paulo, na Vila Falcão, Bauru. Eu ia à faculdade de manhã até às 11 horas, entrava no serviço ao meio-dia e saía às 18h36. A última aula da faculdade eu não assistia. Eu respondia a chamada e saía, porque tinha que almoçar, tomar o ônibus, que eu trabalhava na vila. Nossa! E me formei em 1964, mas em 1965 eu continuei na Caixa Econômica. Não sei se eu disse, mas a Caixa Econômica Estadual antiga foi depois nossa Caixa, nosso banco, e hoje é o Banco do Brasil. E em 1966 eu comecei a lecionar aqui em Mineiros. E dei aula de português aqui na Ginásio Estadual João de Matos Silveira, à noite, e ao mesmo tempo, pelo menos de 1966 até 1975, de manhã eu lecionava também na Escola de Dois Coros, na José Alves Mira. O que importa aí, eu acho um esclarecimento, que não sei se muita gente sabe, os mais antigos com certeza. Havia em Mineiros, de longa data, o Grupo Escolar Antônio Ferraz. Eu vi essa história. Grupo Escolar Antônio Ferraz. Em 1959, foi criado o Ginásio Estadual. O Grupo Escolar era de manhã e à tarde, e o Ginásio Estadual era à noite. Mas as duas escolas funcionavam no mesmo prédio. A partir de 1975, o governo do estado unificou o grupo escolar e ginásios estaduais. Passou a ser o ensino fundamental de 8 anos. Então, tinha que ficar um nome só na escola. E prevaleceu o nome mais antigo, que era Antônio Ferraz. O que aconteceu com o patronímico João de Matos Silveira? Ficou guardado, ficou reservado para quando se criasse uma possível nova escola em Mineiros.
E a segunda escola foi criada em 1982 e já tinha o patronímico guardado, que era João de Matos Silveira. E a João de Matos Silveira fica aqui bem pertinho de nós aqui, na Subdelegado Ferrinho 487. Eu fui o primeiro diretor da escola. Primeiro diretor da escola. Eu fui diretor do dia 1º de março de 1982 até dia 3 de janeiro de 1993. 12 anos. E depois eu fui trabalhar em Jaú, tinha sido aprovado no concurso de supervisor de ensino, e trabalhar em Jaú como supervisor. Entendi. Mas a escola João de Matos me marcou demais, principalmente porque eu tive a responsabilidade de organizar a escola. Imagino. Um trabalho muito, muito grande, muito difícil. Eu não tinha experiência nenhuma, eu saí de uma sala de aula para organizar uma escola. É verdade que eu contei muito com a colaboração do meu concunhado, Sebastião Manuel Henriques, que na época era o diretor da Antônio Ferraz, e contei também com a ajuda do professor Paulo Pincelli, que foi um extraordinário secretário da Antônio Ferraz, a quem eu devo muito. Toda dúvida que eu tinha, eu procurava ou o Paulo ou o Sebastião, e eles nunca se recusaram a me ajudar. Devo muito a eles, e felizmente a gente organizou a escola com sucesso, e o primeiro ano da escola funcionou na Casa da Criança, em prédio que foi cedido, claro, pela presidente da casa. Em 82 era construído o prédio da João de Matos Silveira. O prédio aqui foi inaugurado dia 31 de janeiro de 1983. O último dia de mandato do prefeito Luiz Mercadante, o dia de Mercadante, irmão do Dr. Pio. E foi ele quem conseguiu a escola na gestão do governador Paulo Maluf. Na verdade, os primeiros anos da escola, agora vai um pouco de propaganda pessoal, me permita a imodéstia, a escola teve grandes conquistas. Em 1984, teve um concurso estadual de desenhos que seriam transformados em cartões de Natal. Seriam escolhidos no estado inteiro 10 cartões. Um dos 10 escolhidos foi da João de Matos Silveira. Olha! E, por sinal, a professora que orientou a feitura desse desenho foi justamente minha mulher, a Lucinha. Depois, eu tive que vender cartões de Natal. Eu fiquei o vendedor ambulante. Fui na prefeitura de Dois Coros, na prefeitura aqui, em Jaú, Igaraçu, Barra. Eu sei que na época eu cheguei a vender 5, 6 mil cartões de Natal. Nossa. Com a intenção de, claro, divulgar a escola. Além disso, em 1985 e em 1987, por 2 biênios consecutivos, a João de Matos ganhou o prêmio de redação sob o tema O Livro de que Mais Gostei. Na época, nós tínhamos a Divisão Regional de Ensino de Bauru, que congregava 4 delegacias de ensino. A própria delegacia de Bauru, a delegacia de Lins, de Lençóis Paulista e de Jaú. Eram mais ou menos 200 escolas. Era um concurso regional. E, por 2 anos consecutivos, o prêmio de redação sobre o tema O Livro de que Mais Gostei foram prêmios de alunos da João de Matos Silveira. Olha! E o prêmio de cada conquista foi a professora com acompanhante e o aluno, uma viagem a São Paulo, com direito a cinema, a visitas a editoras, ao Sesc, ao zoológico, com tudo pago. E a segunda viagem foi um prêmio de 1 semana em Bertioga, na praia na colônia do Sesc. Então são histórias. Isso é uma conquista, né? Eu acho que são conquistas e mostram o trabalho. Não o trabalho meu, o trabalho da equipe. Da equipe, sim. Tinha uma equipe que era assim fantástica. Quando chegou aqui em Mineiros o padre Celso Maximino,
que hoje é vigário de Dois Córregos, foi vigário, parece que 18 anos na Barra Bonita, ele fez uma gincana. A gincana eram competições esportivas e principalmente a arrecadação de alimentos para os asilos. Então, todas as competições esportivas, Antônio Ferraz ganhou, todas elas. Por quê? Eram adolescentes, então formavam um time de futebol de salão com crianças de 10, 11 anos aqui da João de Matos contra alunos de 15, 16 anos da Antônio Ferraz, não tinha como ganhar, né? Natação, idem. Mas, no final, a João de Matos ganhou a gincana por causa da arrecadação de alimentos. A João de Matos conseguiu arrecadar na época, eu não vou lembrar quando é que foi, isso foi começo de 1990, por aí. Arrecadou 5 toneladas de alimentos. Inclusive, a escola recebeu do pároco da época uma carta que, se não foi guardada, tá como relíquia na escola, enaltecendo a atuação da equipe, das professoras, que, entre outras coisas, pelo que eu me lembro, iam até a usina buscar saco de açúcar. Então, um empenho. Então, a escola não era eu. A escola era a equipe que era muito boa. Espero que continue sendo boa hoje. Sim, sim. E mais uma coisinha. Depois que eu me aposentei na supervisão, quando foi municipalizado o ensino em Mineiros, em 2002, o prefeito Sabaini me convidou para ser o diretor de educação. Vamos dizer, secretário de educação, vá. Não é bem, é diretor de departamento, mas equivaleria a isso daí. E tinha na época, acho que tem ainda, a cada 2 anos, o IDEB, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, que é promovido pelo governo federal, para ver a qualidade de ensino. No IDEB de 1987, no segmento de 1ª a 4ª séries, agora é diferente. Tem tanta mudança, agora é 1º ao 5º ano, né? Sim. E depois do 6º ao 9º ano. Isso tudo é o chamado ensino fundamental. Mas na minha época era de 1ª a 4ª série. Nesse segmento havia mais de 40 mil escolas no Brasil. Todas participaram. A João de Matos Silveira foi a 5ª melhor escola do Brasil. Olha, eu não sabia disso aí não, hein? Olha, eu cheguei a escrever artigo para publicar no jornal Opinião de Dois Córregos, que eu tinha muita amizade lá com o Denilson, que era na época o redator do jornal, e ele publicava os artigos que eu escrevia sem nenhum custo. Mas eu fazia questão de publicar. Lamentavelmente, essas histórias não foram devidamente divulgadas pelos comandantes do município. Não sei, a gente que é professor vê educação com outros olhos, né? E a administração pública, infelizmente, visa sempre a próxima eleição, né? Olha, essa eu fiquei surpreso. Então, é por isso que eu tenho tanto orgulho da João de Matos Silveira. Imagino. Apesar do trabalho que deu, né, e da inexperiência que adquiri depois, né? Mas é uma escola assim que tem orgulhos para comemorar. Eu imagino, nem que falar disso aí. Então, e que o senhor poderia contar um pouquinho da história de Mineiro? Que o senhor queria contar um pouco da história aí? de Mineiros? Vamos ver se eu consigo lembrar alguma coisa. Não, na verdade, eu vou ser sincero para você. Eu li alguma coisa no livro Achados Históricos de Mineiros do Tietê, que foi escrito pelo meu genro, Nelson Natal Botura, casado com a Maria Tereza, e pelo Eusner Grael Tablas, que é um escritor também muito premiado de Dois Córregos. E, sabendo dessa entrevista, eu fui ler alguma coisa da história de Mineiros, para poder ter mais assunto. Então, o que eu posso dizer? Que por volta de 1840, vindos do estado de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, principalmente ou especificamente das cidades de Santana do Parnaíba, Alfenas, Caldas de Minas, vindos dessa região,
chegaram no interior de São Paulo algumas expedições de tropeiros e que se fixaram na região onde hoje ficam as cidades de Brotas, Dois Córregos, Mineiros do Tietê e Jaú. A primeira dessas expedições, pelo menos que mais nos interessam, foi a do Tenente Lopes, que inclusive tem uma rua central de Jaú, uma rua importante de Jaú chamada Tenente Lopes. Tenente Lopes fixou-se em Jaú, mas era dono também de muitas terras aqui em Mineiros do Tietê. E como comandante da expedição, ele distribuiu parte de suas terras aos seus subordinados. E foi ele também quem mandou construir a primeira capela aqui em Mineiros, a Capela de Santa Cruz. E quando foi inaugurado o Brasão de Armas de Mineiros, junto com a bandeira, isso foi em 1974. Aliás, eu fui um dos padrinhos da bandeira de Mineiros, o prefeito era Figueiredo, e ele convidou 3 famílias, 3 casais da mesma família. Então, meu sogro e minha sogra representando o passado, eu e a Lucinha representando o presente, e 2 filhos da dona Lazinha, o Ney e a Maria Salete, representando o futuro. Foram inaugurados em frente à prefeitura antiga, onde hoje é o Secretaria de Educação, o Centro Educacional de Mineiros, Departamento de Educação, para ser mais preciso. Então, no Brasão de Armas, foi bem lembrada essa capela, através da cruz latina. A cruz latina, que simboliza a fé cristã de nossa gente, e também de algumas palmeiras. Agora, a simbologia das palmeiras e dessa cruz, que eu acho muito bonito, representam o primeiro nome do nosso povoado, Santa Cruz das Palmeiras. É um nome que eu acho poético e tocante. Bom, em 1875, mais exatamente, Vicente Valério dos Santos, que é o fundador do município, doou 4 alqueires de suas terras para a Igreja Católica. E a Igreja Católica, na época, queria uma doação de mais ou menos 20 alqueires para criar uma nova paróquia. Então, foi construída uma nova capela e com a doação do Vicente Valério e de outros proprietários de terras que seguiram a doação, foi em 1891, o povoado foi elevado a Distrito de Paz, pertencente ao município de Dois Córregos. Depois, em 1898, houve a emancipação político-administrativa, nós passamos a ser município. A partir daí, os nossos eleitores puderam eleger o prefeito e os vereadores, né? E mais um detalhe, mais 2, tá? Em 1910, foi criada a paróquia do Senhor Bom Jesus. E agora, em 2010, quando da comemoração do centenário, foi feito um memorial na Praça da Matriz, ao lado da igreja, à esquerda de quem olha a matriz de frente. Então houve comemorações além da religiosa. E só para terminar a história de Mineiros, bem sintética, é verdade? Sim. É que em 1898 foi fundado o município de Mineiros. Só que no estado de Goiás havia também uma outra cidade, como existe até hoje, uma cidade chamada Mineiros. Meu Deus. Em 1944, foi feito um plebiscito para ver se a população aceitava ou não mudar o nome de Mineiros. Não acredito. Foi aceito, foi aprovado, foi aprovada a troca do nome, e Mineiros, por 2 motivos, passou a chamar-se Mineiros do Tietê.
O primeiro que eu já disse, por haver uma cidade em Goiás com o mesmo nome. E o segundo motivo é que as férteis terras de nossa Mineiros é banhada pelo caudaloso e importante Rio Tietê, né? Então está explicado, 1944, em novembro ou dezembro de 1944, que foi feito o plebiscito. E foi quando foi mudado o nome de Mineiros. Então, Mineiros, de 1898, quando passou a ser município, até 1944, chamava-se Mineiros. Depois disso é que se chamou a passar Mineiros do Tietê. Mineiros do Tietê. Então, primeiro nós éramos mineirenses. Agora nós somos mineiros tieteenses. É verdade. Se bem que, particularmente, embora professor de português, para mim é mais significativo o nome mineirense. Eu gosto mais de mineirense. É mais fácil de falar, né? Sr. Roberto, eu não sei se você pode me ajudar a falar um pouquinho do... ali que era para ser hospital, ali. Sim. Eu sei assim de ouvir. Vai falar se eu fui a fundo ou não. Você podia falar um pouquinho disso aí, que ali era para ser, onde é a prefeitura hoje, era para ser hospital, né? Na verdade, o terreno... Eu não sei um ano também, não sei nada disso. O terreno ali pertencia à dona Maria Elídia Ferraz de Arruda, que tem o nome da cidade, nome de rua da cidade. Aliás, deixa eu fazer um outro parênteses, vá. Talvez você que é jovem não vai saber. A rua Doutor Salvador Mercadante não foi sempre que teve esse nome. Você sabe como que se chamava a rua? Não. Rua do Comércio. Como? Rua do Comércio. Do comércio. Quando faleceu o pai do Dr. Pio, um médico muito importante na cidade, acho que pouco tempo depois, é que trocaram a Rua do Comércio por Rua Doutor Salvador Mercadante. A Rua Maria Elídia Ferraz de Arruda. Você sabe onde é, né? Eu sei. É. Como é que se chamava? Chamava Rua Santa Cruz. Então, eu estou lembrando disso porque a da Dona Maria Elídia já volto já a falar dela. A Rua Doutor Antônio Teixeira Sobrinho. Como que chamava? Nem mãe. Rua São Paulo. Era tudo... Então, foram modificadas. E o mais importante, essa acho que é a mais difícil ainda. Avenida Frederico Ozanam, sabe como se chamava? Rua Aurora. Nossa! Mas Então, nunca imaginava. Houve modificações. Pra mim, achei que... Não, e essas coisas, eu não lembro de ter lido em lugar nenhum. São coisas que eu me lembro do meu tempo de criança, do meu tempo de adolescente. Mas voltando ao hospital. A Dona Maria Lídia, ela tinha o terreno, doou o terreno para a prefeitura do hospital. E eu me lembro perfeitamente do lançamento da pedra inaugural. Foi acho que em 1958. Ela estava numa cadeira de rodas. Quem fez a saudação foi o doutor Antônio Teixeira da Cunha, famoso doutor Nuca de Dois Córregos. E as palavras finais dele, eu me lembro bem. Tinham os buracos abertos para o alicerce. E ele, o final do discurso dele, um gesto muitíssimo bonito e que marcou, ele foi beijar a mão da dona Mariquinha pela doação. E o prédio começou a ser construído, foi erguido e possivelmente a dona Mariquinha faleceu. Eu acho que sem outros recursos, foi o Didi Mercadante, Luiz Mercadante, o mesmo que conquistou a escola João de Matos para Mineiro, João de Matos Silveira, foi ele quem transformou o prédio que seria hospital em prefeitura. Isso deve ser por volta de porque o Luiz Mercadante ele foi prefeito até, acho que ele ficou 6 anos na prefeitura, de 1876 a 82, 1976 a 82, 76, 77, 80, 81, 82, Então foi nesse período em que o prédio que deveria ser o hospital acabou sendo a prefeitura. Entendi. Então era verdadeira essa verdadeira história. Eu perfeitamente, me lembro perfeitamente porque disso. o estilo da prefeitura, se olhar assim na frente, Sim. é mais ou menos cheio de dois córregos, não é? Uma disposição ali para corredor com quartos, que era justamente para
para acomodar É uma pena, né, os que não deu possíveis pra dar doentes, né? continuidade. Teve Infelizmente. muita. Eu acredito que deve ser uma. Não sei, o pessoal ficou bravo na época. Não, porque Olha, mas é eu acho que o perto. pessoal, o povo de Mineiros, sentia que não havia recursos para se construir o hospital em Mineiros, Sim. né? Se bem que hoje nós temos o pronto-socorro aí que é Sim, muito bom, né? sim, Muito bom. sim. É porque eu lembro, o pessoal comentava, mas será que é verdadeira essa história ou Sim, não, né? sim. O pessoal não contava, que nem o senhor comentou tudo, né? O nome Não, das ruas. e eu sou um testemunha ocular do fato. E vamos lá, o que você pode contar mais um pouquinho para nós ouvir? Fique à vontade. Posso ver o seguinte: o Dom Pedro II veio a Mineiros em 1886 com o propósito de inaugurar a estação ferroviária de Mineiros do Tietê. Entendi. A estação recebeu o nome de Estação Dom Pedro II, como o Salto também Dom Pedro II, como a praça também Dom Pedro II, né? Então ele foi muito homenageado. O Dom Pedro II chegou pelo Rio Tietê. Havia, ou há, não sei se existe ainda, um porto perto do Córrego da Onça. E ele foi trazido aqui para a estação em caleças carregadas por escravos, pelos serviçais. Na verdade, a ferrovia de Mineiros, a estação de Mineiros, era um ramal que vinha de Dois Córregos. Daqui, de Mineiros, ia para Jaú. Só que mais tarde, quando houve uma ligação direta e com bitola larga de Dois Córregos para Jaú, o trecho Mineiros-Jaú foi desativado. Mas aí houve uma expansão da nossa ferrovia, que eu me lembre, por volta dos anos 1950, saía de Dois Córregos, parava em Mineiros, ia até Capim Fino, Falcão Filho, Campos Sales. Normalmente a composição tinha 2 vagões. Cada vagão tinha metade de primeira classe e metade de passageiro de segunda classe. É claro que havia também os trens de carga. Chegando em Campos Sales, o trem era dividido. Um vagão ia para Iguatimi e outro vagão ia para Barra Bonita. Havia lá uma operação, havia uma locomotiva esperando. Eu lembro bem que tinha um viradouro de máquinas lá. E uma viagem de Mineiros a Barra Bonita era rapidinha. Demorava 3 horas. Saía de Mineiros 8h30, chegava na Barra às 11h30. Era uma viagem, a Maria Fumaça, né? Então é isso aí. Imagino. E a ferrovia transportava muitos passageiros. Havia ônibus de empresas que faziam Mineiros Dois Córregos, Jaú Mineiros Dois Córregos, mas muita gente para ir para Barra Bonita não tinha como. Só ia de trem, não tinha ônibus, raramente, pouca gente tinha carro naquele tempo. E eu mesmo viajei muito tempo de trem quando estudava em Dois Córregos. Tomava o trem aqui às 11h30, chegava em Dois Córregos por volta de meio-dia, mas todo dia. Então ia daqui à estação a pé. E quando chovia, que era um transtorno generalizado, porque era barro, né? Entendi. E o último trem que passou em Mineiros, eu me lembro perfeitamente, foi no dia 31 de agosto de 1966. Foi o primeiro ano que eu lecionei aqui no Antônio Ferraz, e estava numa sala de aula, e por volta das 8 horas, era o último trem que passava, vindo de Barra Bonita, e foi apitando, chegou apitando e foi apitando, assim, naquele tom de despedida, assim, aquela tristeza de que eu vou e não volto nunca mais. Mas Mineiros teve, sim, a famosa Maria Fumaça. Então chamava Maria Fumaça. Maria Fumaça, sim. Seu Roberto, você sente muita saudade? Ah, sinto sim, viu? Dizem que a melhor das idades é a terceira idade. Eu acho que era uma grande mentira que inventaram, viu? Porque a melhor das idades é, sem dúvida, a infância e a adolescência.
A infância, por exemplo, é uma época em que, no meu tempo, as ruas de Mineiro eram todas de terra. Não tinha nenhuma rua calçada. O primeiro quarteirão que foi calçado com paralelepípedo foi em 1950, na rua 27 de Agosto, entre a atual Salvador Mercadante e a Maria Lídia, em frente onde era o cinema. Ali foi a primeira quadra que foi pavimentada. Então, quando a gente era criança, já que você falou em saudade, a gente tem saudade do rodapião, da búrica, jogo de queimada, da peteca, de quebrar a vidraça do vizinho com bola de futebol e com estilingue também, né? Mas são coisas que a gente não esquece, né? Não. E já quando adolescente, o que marcava também era uma brincadeira que chamava salvar, que hoje não existe mais. A gente juntava, por exemplo, 10, dividia em 2 grupos de 5. 5 iam se esconder e outros 5 tinham que procurar. Então a gente subia naquelas frondosas árvores do jardim, aquelas árvores altas, subia como pernas de gato naquelas árvores. Ficava lá na ponta e ninguém achava a gente, né? Então era gostoso, é um tipo de brincadeira, não é que a gente guarda, né? Sim. Seu Roberto, para antes de finalizar, só fazer uma pergunta pro senhor. Se não fosse professor, com a idade que o senhor tem hoje, Sim. qual profissão o senhor escolheria? Olha, não sei, eu provavelmente não teria, talvez jornalista. Talvez, mas o que sempre me chamou a atenção e sempre me despertou em minha vontade era de ser professor mesmo. Uhum. E eu gostei de ser professor, gostei. Bom, na época em que eu fui professor, havia muito respeito com os professores, né? Sim. O professor tinha autoridade, e eu costumo contar sempre que aqui em Mineiros, nos últimos anos que eu lecionei, por exemplo, no 3º colegial, chegava na porta da classe e todos não ficassem em pé, eu não entrava na sala. Então era uma forma, não era eu que exigia isso. Eram os professores todos, todo o corpo docente e a orientação da própria direção que era para agir assim. Então hoje, pelo que a gente ouve aí nos comentários, nas reportagens televisivas, é comum professor ser agredido por aluno e até aluno que chega a matar professor, né? Sim, infelizmente, né? Faltou respeito. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu era aluno da escola, se eu era repreendido, apanhava na escola, em casa apanhava de novo. Hoje, se um professor olhar torto para o aluno, no dia seguinte, o pai ou a mãe estão na escola para reclamar do professor. Mudou tudo. As coisas estão diferentes, né? O senhor imaginaria toda essa vivência que o senhor teve? Hoje, essa tecnologia, o senhor imaginaria que ia ser até tão rápido? Não imaginaria, não. Tanto é verdade que eu mal sei mexer no celular. Eu vejo os meus netos, o meu neto o caçula tem 13 anos. A agilidade com que ele mexe no celular, o que faz no computador, faz misérias no computador e eu não consigo acompanhar, não. E não tenho condição. Não. Porque é muito rápido, né? Muito Porque rápido. antigamente, eu não sei como que funcionava aquelas cartas de correio. Aqueles carimbos. Eu não lembro para que servia aquele selo. Sim. Não vou lembrar. O selo era o pagamento que você fazia. É um pagamento? É o pagamento, é. Você então tinha que comprar o selo. Então, é uma segurança, é uma garantia aquilo lá, será também? Poderia ser também, né? Também. Aí você apanhava o selo, né? Com o selo, o correio carimbava, que era justamente para que o selo não fosse reaproveitado, né? Aí a pessoa recebia, demorava 15, 20. Hoje, se você quiser conversar com alguém lá do Japão... Sim, é na hora. É de imediato. Eu imagino alguém chegar no passado e falar assim pro senhor, assim, no futuro vai ser assim. Mas imagina. Olha, nós comentamos agora há pouco, falando sobre o cinema, de Botucatu, né? Que a gente marcava os filmes e alugava os filmes de Botucatu.
O centro telefônico, por volta de 1952, 53, era na rua 27 de agosto, na esquina da outra rua, como chama, Edgar Ferraz. Edgar Ferraz com a 27 de agosto, era ali. E às vezes meu pai precisava falar com uma distribuidora de filmes sobre mudança de filme, alguma coisa assim. Ele precisava pedir a ligação às 7 horas da manhã para ver se conseguia uma ligação às 5 horas da tarde. Era o dia inteiro. Então, quando conseguia a ligação, um funcionário lá do centro telefônico dava uma corrida, 100 metros, dava uma corrida, chama meu pai ia correndo lá tendo que telefonar. Olha. Mas hoje, que você disse, daqui na Austrália, você disca no ato, na hora. Houve muita evolução tecnológica, não só nos meios de comunicação, mas também na medicina, né? A medicina teve um avanço extraordinário, né? O filme, passava filme de terror? Passava, ou se passava. E quando era que vinha internacional pra cá, como que fazia? Quando era... Como fala, filme em inglês, né? Que vem, né? Sim. Que é terror, que geralmente... Eram legendados, né? Os filmes eram todos legendados. Já vinha, já tudo... Já tudo legendado. Pra finalizar, o Mazzaropi passou aqui mesmo? Passou. Ele veio aqui em 1954. Eu me lembro bem. Então o senhor teve contato com o Mazzaropi? Tive contato com o Mazzaropi. Ele chegou ali, fez o acerto com meu pai, ele passou a tarde, tipo 4, 5 horas mais ou menos. Ele tem aquele jeito específico de falar, né? Que queria fazer um espetáculo no cinema. E meu pai, mas assim, de última hora, falou, pode fazer uma propaganda aí que você vê que vem gente. E meu pai tinha acho que um pé de bode e colocou um alto-falante que normalmente era usado para fazer propaganda de filmes e deu uma volta na cidade. Na época, o preço do ingresso do cinema para assistir filme era um cruzeiro e 50 centavos. Era o tempo do cruzeiro ainda. O Mazzaropi falou, não, nós vamos cobrar 15 cruzeiros a entrada. Meu pai falou, você está ficando louco, Mazzaropi. Falou, eu garanto. Só que a maior parte da renda era dele, né? Olha, quase que precisou dar uma segunda sessão, porque lotou o cinema e os corredores ficaram todos assim, atulhados de gente em pé. Para ver a fama que o homem tinha, né? Mazzaropi. Ele veio sim. Eu conversei com ele. Tava com ele era engraçado? Tá? Muito engraçado. Esse filme... Esse assiste filme... Nossa, eu adoro ele. Sim. Mas ele é engraçado. Ele era muito engraçado. E os filmes dele eram sempre sucesso, né? Olha. Sim, é verdade, passou por aqui. E sabe quem, não sei se você chegou a conhecer. Bom, você conhece bem o Roberto Faraco, né? Sim. Então, o pai dele, o Maurício Faraco, também trabalhou com o Mazzaropi. Não acredito. O Mazzaropi queria que o Maurício Faraco o acompanhasse. E o Maurício não foi porque eu acho que tinha namorada, tinha noiva, não sei se já era casado na época e não quis deixar a família. Entendi. Mas ele foi convidado pelo Mazzaropi para trabalhar com ele. Olha, história. No último episódio, a gente sempre encerra eu sempre vou encerrar o último episódio com uma última pergunta. Sim. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida, eu acho que... Bom, eu sou católico. E como católico, eu acredito na vida eterna. Eu acho que nós estamos aqui de passagem. Nós viemos de Deus e para Deus haveremos de voltar. O senhor quer deixar alguma mensagem para mineiros? Aqui é uma homenagem a dia 29. Bom, pelas nossas conversas anteriores, você vai postar essa entrevista só no dia do aniversário da cidade. Então, sendo o aniversário da cidade, nada como fazer uma pequena consideração sobre o aniversário da cidade. Porque, na verdade, para quem nasceu aqui, a vida inteira passou aqui, eu costumo dizer que faz apenas 85 anos que eu moro aqui na cidade, nós temos muito amor a essa terra. Foi, querendo ou não, a terra que
recebeu nossos primeiros passos, amparou as nossas primeiras quedas, absorveu as nossas primeiras lágrimas. E além disso, nós temos amigos a quem guardamos dentro do peito aqui na cidade. Temos também, por que não, sepulturas queridas em nosso cemitério. E por esses laços todos da vida e também da morte, que parece que nos aguarda logo logo, né? Eu, pelo menos. É por isso tudo que nós gostamos muito, amamos muito Mineiros do Tietê. E minha última palavra de agradecimento pela oportunidade de falar com você, Serginho. Foi um grande prazer e, se não houve grandes decepções e havendo novas oportunidades, estou à sua disposição. Muito obrigado. Sr. Roberto, muito obrigado. Eu fico agradecido por senhor ter vindo aí, participar desse podcast, contar um pouco da história, né? Essa trajetória do senhor aqui em Mineiro do Tietê. Sim. Viu? Eu espero que a gente se encontre mais vezes aqui no futuro, né? Vai ser um prazer. Bater mais papo, vamos trazer mais gente. Estou à disposição. Tá bom? Sim. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. A gente vai encerrar o episódio de hoje. Muito obrigado.